Crime Debate chegou para todos vocês que são crimezeiros, que curtem mesmo saber as histórias por trás dos crimes mais famosos, as histórias dos bandidos mais conhecidos no Brasil e no mundo. Estão aqui comigo dois apaixonados pela cobertura policial como eu, Amanda Antunes. Oi, Nanda. Oi para todo mundo que nos acompanha. Renato Rios Neto. Oi, Fernanda. Oi, Amanda. E eu Renatão. sou apaixonado. Não precisa nem falar, né, Renato? Eu também, porque na nossa teoria, quando tudo dá errado nas editorias de política, economia, vai acontecer o quê? Crime. Crime, gente. A gente tá aqui porque vai dar ruim. Uma hora vai dar ruim. E esses crimes, eles marcam a vida de famílias, da sociedade, de todo mundo. E a gente tem um quê de detetive, porque quem gosta de crime quer saber por quê. Não, mas o que se passava na cabeça desse bandido quando ele cometeu tal crime? E a gente fica se questionando aqui e a gente convida vocês que estão aí na escuta, estão assistindo a gente, para participar desse debate, para ouvir um pouco das histórias que a gente tem para contar, que às vezes você já conhece, mas a gente tem alguma coisa para acrescentar. E vocês podem mandar sugestões de casos para a gente, que a gente também vai pesquisar, vai apurar e vai contar aqui no Crime Debate. E hoje a gente queria falar de dois crimes, na realidade de um crime em série, né, de um assassino em série, e de outro assassino em série. São dois assassinos em série, na verdade. Na verdade. Cada um do seu jeito. Cada um do seu jeito. Um que é conhecido no Brasil inteiro, né, Renato? Que é considerado o maior serial killer do Brasil. E eu e o Renato fomos dos últimos, né, da imprensa a conversar com ele. Nós estivemos com o Pedrinho. Pedrinho Matador. Pedrinho Matador. Agora você falou, é verdade. Foi a última entrevista dele. Exatamente. Em Itanhaém. Fomos na casa de Pedrinho, na casa onde ele estava ficando, né? Conhecemos não só, né, o Pedrinho Matador, mas a rotina dele com os gatinhos, com os cachorros, coisa que ninguém imagina, né? Ninguém imagina. A gente conheceu um Pedrinho Matador que eu nunca imaginava realmente. Pedrinho Matador Zen. Isso. E eu e a Amanda, nós fizemos um podcast que é sobre o maníaco de Contagem que destruiu várias famílias, assassinando mulheres aqui na região metropolitana. E interessante, Nanda, quando a gente fala tudo termina em crime. Mas quando um crime acontece, ele já vem de muitos anos, né? É o caso do maníaco de Contagem, que tem um histórico aí desde a infância, que pode talvez explicar, ou talvez é o que tenha acontecido com ele no futuro. E tanto é que as vítimas dele eram mulheres que pareciam com a mãe dele, que o abandonou quando ele tinha 1 aninho. E um detalhe, eu entrevistei ele, né? Renato esteve no presídio, onde ele está ainda preso. Tem previsão de soltar, Amanda? Não, ele agora está no presídio Inspetor José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves. Ele estava na Nelson Hungria. A gente sabe que as penas dele, na época o advogado, quando fizemos aquele trabalho, o advogado até falou que tentou colocar ele como inimputável, que aí não teria um prazo da pena, né? Porque no Brasil a gente sabe que a pessoa, o máximo é 30 anos que a pessoa pode cumprir, na verdade não vai cumprir, que é 1/3, enfim. Ainda não tem informação de quando ele vai sair, mas pelo que a gente já fez as contas, nos próximos anos, assim, mas nos próximos meses, né? Daqui a muito tempo, não. Renato, vamos começar do Pedrinho, falando um pouco, porque o Pedrinho ele foi assassinado há poucos meses. Você lembra? Foi coisa de 6 meses atrás, né? Vou pesquisar aqui, mas ele foi executado, né? Em Mogi das Cruzes. E é engraçado, né, Fernanda? Porque ele falava, né, que ele não queria ver o crime perto dele, né? Ele falou isso lá em Itanhaém, que o pessoal do crime passava e ele não aceitava esse tipo de coisa. E, ao que parece, foi o que motivou a morte dele, né? Ele tinha muitos acertos para fazer aqui fora. Porque ele dizia ter matado 100 pessoas, algumas pessoas contestam também esse número. Ninguém sabe exato, né? Parece que ele gostava, tirava onda, né? Da quantidade de crime. Ele tinha um canal no YouTube. Depois ele, quando a gente visitou o Pedrinho, ele estava em tratamento. Ele morava e trabalhava cuidando de animais que eram resgatados, né? Numa clínica de tratamentos, né? De psicanálise e tudo. Ele estava recebendo esse acompanhamento. Mas quando a gente ligava o microfone para conversar com o Pedrinho, ele se transformava, né, Renato? Exatamente, isso que chamou muito minha atenção, porque a psicóloga que estava acompanhando ele, que a gente tem maior respeito, né, ela Doutora Isa fica meio chateada às vezes, mas ela queria
que o Pedrinho desse um tipo de entrevista. Mas assim que ligava o microfone, o Pedrinho Matador vinha à tona, né? Ele enchia o peito, né? Você viu. Ele estufava o peito e contava com orgulho as histórias dele do mundo do crime, as histórias do assassinato, porque é a trajetória dele de vida, né? Eu, como além de jornalista, sou estudante de psicologia, me fascina um pouco essa mente criminosa. E eu tentei algumas vezes durante a entrevista perguntar para ele se ele já tinha passado por psiquiatra, psicólogo. Ele afirma que sim, mas ele fala que ninguém deu conta. Mas o que a gente sabe pesquisando é que o Pedrinho, quando a mãe estava grávida dele, o pai agrediu a mãe e deu um chute na barriga e ele nasceu, né, com um afundamento assim, aqui na frente, no córtex pré-frontal. Então a gente acredita que ele tivesse algum tipo de sequela dessa agressão. Porque do jeito que ele era frio, né, para falar dos assassinatos, apesar dele usar a justificativa de que só matava criminosos, ele começou a matar na adolescência. Começou a matar um primo na adolescência. Botou no moedor de cana. No moedor de cana. Depois de cometer vários crimes fora da prisão, ele foi preso muito novo, acho que com 18 anos ele foi preso. E cometeu vários crimes dentro da prisão, até fazendo um serviço para a segurança pública, que colocava ele, às vezes, dentro de uma viatura com alguém que queria que ele eliminasse. Exatamente. E outra coisa, né, que ele fala, né, sempre usou esse argumento que ele matava bandido, mas nessa entrevista ele deixou transparecer que ele matou trabalhador, que ele falou que matou um vigia para pegar a arma. Eu falei, uai, Pedrinho, mas ele é trabalhador. Aí ele ficou meio desconcertado, né, porque foi uma contradição nesse discurso dele, que ele se... E engraçado, né, Fernanda, que grande parte da população tem o Pedrinho como um herói, entre aspas, porque fala assim, não, eu vi isso nas minhas redes sociais quando saiu as matérias, o povo, não, o Pedrinho era padrão, porque ele só matava bandido. É uma forma de justificar, né? Eu vi aqui, foi 5 de março, viu, gente? 5 de março. Pouco depois mesmo que vocês tinham entrevistado. A gente foi no final do ano passado, e depois a gente vai subir lá no canal do Itatiaia Patrulha Oficial no YouTube, essa entrevista que a gente fez com o Pedrinho. A gente tem ela na íntegra. E temos esse material também, Fernanda, que até hoje não foi divulgado, para falar a verdade, que é o outro lado do Pedrinho, dele mostrando o cachorro, o pitbull todo estrupiado, né? Eu ainda falei, olha, Pedro, esse pitbull tá que nem você, hein? Era matador e agora tá aí todo bonzinho. Era um pitbull que era de briga. Mas vamos dizer que o Pedrinho não estava estrupiado. Ele corria, ele malhava, tomava suplemento. Ele tava no shape. Tava no shape, meu filho, assim, ó. Porque, na realidade, é uma pessoa um que idoso, passou... né? Ele passou a maior parte da vida dele na prisão. Né? E aquilo ali era o que ele entendia de vida. Não tinha muito para além daquilo. Ele convivia com os criminosos e tinha várias tatuagens polêmicas também que você perguntou para ele. E ele falou que apagou essas tatuagens, foi os outros por cima, né? E outra coisa também, né? Nessas tatuas ele falou também no outro lado, que a gente não explorou tanto, que é muito polêmico, é meio delicado, que é a questão até da religião, né? Que ele falava que tinha pacto, né? E que dava as almas dos inimigos, né? Ele não quis falar sobre isso, não, como se fosse uma coisa realmente do passado da vida dele. Mas quando eu falo que a gente, Renato, Amanda, porque a gente consome muito histórias, né, desses assassinos em séries, serial killers lá de fora. Os famosões, que tem documentário no Netflix, né? Mas aqui no Brasil tem muitos casos e a gente, no decorrer aqui desse canal, vai trazer para vocês também. Quem curte aí, nós vamos trazer outros casos aqui. E o Maníaco de Contagem é um desses, né? Que talvez seja o caso brasileiro mais de serial killer clássico, né? Muito, e muito triste, gente, porque as vítimas... Mulheres que, né, famílias devastadas, a Amanda pode dizer eram mulheres muito novas, mais, né? tinham todo deixaram crianças. Tem um do bebê, quase que todas. Tinha a Ana Carolina, que ele deixou o filho da Ana Carolina na barriga dela, né, em cima dela, dentro do carro. O menino tinha 1 ano e pouco, né? Ele ficou em cima da mãe depois que ela foi assassinada. Gente, eu fico pensando, o Marcos Antunes Trigueiro,
ele tinha uma criança daquela idade, porque ele, para a sociedade, diferente do Pedrinho Matador, para a sociedade ele era um cara, ó, trabalhador, bonitão, pai de família, boa pinta. casado, tinha uma criança, que é a menininha que tem a idade do filho da Ana Carolina. A mulher com quem ele era casado, ela se parecia com as vítimas, assim, se parecia assim, o tipo de cabelo preto, liso, todas elas se pareciam fisicamente e também se pareciam com a mãe. E aí o que é mais interessante, assim, né, ele foi descoberto com a ajuda, porque ele, na verdade, ele já tinha praticado um crime antes, né, que foi um assalto contra um taxista, que ele foi morto, e aí, com a ajuda do DNA, a polícia conseguiu chegar até ele. E aí, depois eu conversei até com a Simone, que é uma pesquisadora, ela fez uma entrevista com ele dentro do presídio, e lá o comportamento dele é ótimo. E a gente fica assim, como que pode uma pessoa ela ter essa personalidade tão... É um contraste imenso, porque com essas mulheres, pelo que a gente acompanhou, quando elas eram abordadas, ele chegava sem suspeita alguma. Agora, uma coisa que eu me lembro, assim, muito... foi quando ele estava matando, né, antes dele ser preso, que começou aquele pânico, né, o maníaco de contagem, né, que a gente ficava só, igual filme mesmo, a gente ia dormir esperando a próxima vítima aparecer, né, e eu fui fazer o que no mundo jornalista a gente fala, tipo, fala que é matéria, que a gente vai entrevistar as pessoas na rua, no bairro Industrial, né, que era onde que ele era. Atuava na região que ele morava. O bairro Industrial lá em Contagem, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. E não tinha ninguém na rua, sabe? Foi realmente uma coisa de filme, né? Porque todo mundo, nossa, tem um psicopata solta. E ninguém imaginava, né, Renato? Que esse psicopata morava no bairro. Né? Não tinha como saber. Porque geralmente a pessoa procura agir em lugar distante da casa para não ser reconhecida. Não, ele morava no bairro onde ele agia. E os crimes, eles aconteceram em quais anos, assim, Amanda, que ele agiu? Entre 2009 e início de 2010. Foi num período curto, né? Acho que 6 mulheres num ano, assim. Então eu lembro direitinho, porque eu já estava na reportagem. A gente ficava assim, aparecia uma mulher morta, tudo, nó, é um maníaco de contagem. E aí era mesmo. E tem assim. um caso, uma informação importante que fez com que a polícia chegasse até ele, é que foram encontrados fezes. Isso, porque ele usava, né, uma bolsa de colostomia. De um tiro que ele tinha levado em uma ação policial. E foi uma forma também que a polícia conseguiu chegar até o maníaco. E no podcast que a gente fez, que chama Além do Crime, e a gente também vai colocar no canal do Itatiaia Patrulha Oficial para vocês, Amanda teve acesso à esposa dele, porque, como ela disse, ele era casado, tinha uma família, e a esposa ficou do lado dele até poucos anos. Ficou. Ela, na verdade, ela se separou dele na pandemia. Eu lembro que eu cheguei na casa dela quando estávamos fazendo, né, esse trabalho do Além do Crime, e aí eu falei, olha, gostaria de falar com a esposa do Marcos. Aí ela já saiu falando ex-esposa. Que aí ela descobriu o seguinte, na pandemia teve aquele período que as pessoas não podiam visitar os presos. E ela descobriu que ela não precisava daquele relacionamento, porque ela falava assim, ó, existem as vítimas, eu também era uma vítima dele, continuava sendo, mesmo depois do crime. Na época ela chegou a ser presa, né, com suspeita de que pudesse ter alguma coisa a ver, a polícia depois descartou. Mas aí ela falou que na pandemia ela resolveu deixar esse homem de lado. Foi também até o período em que a filha descobriu quem era o pai dela, né? O pai foi o período na pandemia onde o filho da Ana Carolina também descobriu que a mãe dele tinha sido morta por esse homem. Mas enfim, eu conversei com essa mulher há muito tempo. A gente conversa até hoje, na verdade, pelo WhatsApp. Eu converso muito com ela. E ela fala comigo essa última vez que nós conversamos agora, esses dias, ela disse, Amanda, isso é uma página virada da minha vida. Que bom pra ela, né, Amanda? Porque agora ela tem o emprego dela, a gente não vai falar, né, com o que ela trabalha, mas ela tem o emprego dela que mexe com mulheres, que é um trabalho com mulheres. Ela tenta, assim, de todas as formas, não ter nada que ligue a este homem, que é um trauma, né? Porque ela não imaginava. Ela é o personagem típico do serial killer de filme, né? Que o cara tem uma vida dupla, né? Ela imagino que não imaginava isso nunca, né, Amanda? Não, eu lembro que ela falava comigo, assim, que, Amanda, a questão da aparência, isso é uma coisa que choca muito. E ela me disse isso. Elas parecem comigo, tem o mesmo jeito. Olha o risco que essa mulher também correu dentro de casa com esse homem. E com a mãe dele também. Como a própria Simone, a psicóloga que a Amanda entrevistou na época do podcast,
não, a gente não está tentando justificar nenhum tipo de crime aqui. Claro. Mas eles dizem que a mãe do maníaco, né, do Trigueiro, era muito parecida também com as vítimas dele, com as mulheres que ele assassinava, e que ele sofreu um abandono por parte dessa mãe, ele era negligenciado por parte dessa mãe. E a gente, estudando um pouco, lendo um pouco, sabe que às vezes esse desenvolvimento aí na infância, essa formação da personalidade das pessoas, pode ser comprometida por coisas assim. Não é uma justificativa, não é que todo mundo que tem problema vai sair por aí matando os outros. Graças a Deus não funciona assim, Mas né? eu acredito É uma explicação para entender, né? Não é justificação. É porque os primeiros anos de vida, né, a de uma gente tá criança, aqui eles buscando- são muito importantes. Sim. No caso do Trigueiro, ele foi abandonado pela mãe, isso ele mesmo contou. E aí ele tinha um pai que tinha uma madrasta e ele era agredido, até com chave que ele esquentava pra tentar marcá-lo. Então, assim, ele teve uma infância dura, cruel, de abandono mesmo, e aí depois virou o que virou. Ah, mas ele poderia realmente não ter sido um serial? Poderia, mas realmente, né? Mas e aí? Os primeiros anos de vida, onde ele deveria ter tido um acolhimento, foi onde ele sofreu muitos crimes? Ô, Renato, você que já teve a oportunidade de estar de frente ali, frente a frente, com esses 2 assassinos em série. Por que, Renato? O que você sentiu, assim, conversando com essas pessoas? Aí eu senti coisas diferentes, né? No Pedrinho eu senti um cara do crime, eu senti mais isso, né? Um cara que era do crime mesmo, um serial killer, mas que estava ali, inserido naquele contexto do crime, da criminalidade, né? De cadeia, né? De tudo aquilo que a gente mostra aí no dia a dia do Itatiaia Patrulha. Agora, o Maníaco de Contagem, eu senti um vazio, né? Foi o que me chocou, porque o olhar que eu senti dele, um olhar vazio, respostas vazias, né, evasivas, eu senti ali o abismo, entendeu? Eu não consegui ver o ser humano ali, né? Se tem sabe, eu vi ali um iceberg, uma pessoa fria e vazia. Eu não consegui conectar o mínimo, né? Que até com o assassino a gente faz uma conexão como repórter, né? Que a pessoa fala, Renato, mas você queria ser amigo dele? Não, mas você tem uma conexão de repórter com o entrevistado, né? Ali eu achei impossível, pelo menos aquela experiência que eu tive, né? Eu sempre tive muito medo, assim, de quando chegar o dia desse homem ir pras ruas. E aí o Renato vindo com esse relato, a gente vê que é real, é perigoso esse homem nas ruas novamente. A psicose, a gente fala que às vezes quando a gente olha pra pessoa, é como se a gente estivesse olhando para um olho de vidro. Não tem nada lá. Não tem nada. É o vazio que você falou. E foi, na Nelson Grillo, eu entrevistei 80 bandidos, mais ou menos. Só bandido pesado. A pena menor lá era 80 anos. Ele foi o que eu mais senti isso, sabe? Assim, realmente a frieza, um vazio. Inclusive, tem um trecho que você pergunta, né? Se ele quer mandar algum recado, pedir desculpa para as famílias, né? Das pessoas que ele assassinou e... Ele fala que não. Gente, pra gente que se acha normal, porque, né, já diria aí Nelson Rodrigues, né, de perto ninguém é normal, Mas a gente não faz esse tipo de coisa, né? mas, graças a Deus, ninguém aqui tá querendo cometer nenhum crime. Mas é muito difícil, da nossa posição, tentar imaginar o que leva essas pessoas a cometer o crime. Fato é que isso nos instiga. Isso, eu diria que nos fascina. Porque eu fico pensando que um programa policial é o único lugar onde as famílias vão poder pedir socorro, pedir ajuda, sabe? Vão poder cobrar das polícias, da justiça, que alguma coisa seja feita. A mãe de uma das vítimas do Maníaco de Contagem fala que ela agradece muito à imprensa. Porque a imprensa fica cutucando mesmo, a gente fica igual ferrinho de dentista. E aí, o que aconteceu? Qual que é a novidade que tem desse caso? O que está acontecendo? Então, é um trabalho que ele precisa ser feito. E quem quem gosta de acompanhar esses crimes, que a gente chama aí de crimezeiro, a gente sabe, a gente gosta de ouvir porque a gente fica ali, ó, qualquer hora do meu lado pode ter alguém. E evitar que mais crimes aconteçam, né? No caso do Exatamente. maníaco, é importante que hoje tem um banco de dados nacional que se um homem que já praticou um estupro for pegar o sêmen dele ali, vai já rapidamente chegar nessa pessoa e evitar que mais mulheres sejam mortas, estupradas por esse mesmo homem.
E a gente termina essa conversa hoje por aqui, prometendo mais casos para vocês. Vocês podem ir nos comentários, sugerir, que a gente vai atrás, a gente pesquisa e traz tudinho aqui. Obrigada, Amanda. Obrigada, Nanda. Tchau, Renatão. Até Valeu, mais. Fernanda, já tô Valeu, doido pro Renato. próximo. Vamos pro próximo.